Olá, estudantes. Eu sou o professor César Morim, da disciplina de Fundamentos de Antropologia, que neste bloco é uma disciplina que tem a maior parte dos estudantes do curso de Serviço Social, mas também alguns estudantes de outros cursos, né, de administração, etc. O, Bom, vocês estão aí realizando a primeira atividade avaliativa, né, a TD1, amanhã, quarta-feira, né, hoje é terça, dia 21. A partir de amanhã, 22, também abre a segunda atividade, né, a TD2, que é a atividade dissertativa. O, nós, esse semestre dividido em dois blocos, né, torna as disciplinas um pouco mais aceleradas, né, então fiquem sempre aí de olho nos nossos prazos, no material todo, no que precisa ler, enfim, é bastante coisa, né? Se pensar com carinho, aí tem praticamente um mês, né, para fazer isso. Então fica meio corrido. Eu estive olhando ali na participação de vocês no fórum da TD1, né, sobre a questão da cultura. De um modo geral, vocês captaram bem a ideia, né, a intenção ali. Esse tema da cultura ele é muito importante para a antropologia, né? Portanto, é bastante importante também que a gente compreenda o que a antropologia considera por esse termo cultura. O... Vejam que a antropologia ela tem o humano como objeto, né, de análise, de estudo, mas não é o humano, né, o humano assim, a composição orgânica do humano, né? Não é o humano como um ser biológico apenas, né? Isso também é levado em consideração, né? Mas a antropologia ela vai pensar o humano relacionado ao meio, né? E o humano, né, no seu meio, envolve também o próprio processo de humanização, né? Quer dizer, a nossa espécie ela não é uma espécie que aparece já, né, com todas as nossas habilidades e capacidades, né? A nossa composição orgânica, ela vai ganhando, ela vai se potencializando, né? Numa sinergia que existe ali entre a liberação das mãos e a transformação do meio e o nosso cérebro, né? Então, essas coisas se desenvolvem em conjunto, em um conjunto de uma espécie que tem a necessidade de viver em bando, né? Numa espécie gregária. A origem do que a gente chama de cultura é essa, né? Então, essa relação do humano com o meio, e essa relação do humano com o meio é sempre uma relação que envolve outros humanos, né? Porque a gente vive em grupo. Essa relação, o que nós fazemos, o que nós produzimos, como nós representamos a vida e a própria natureza, né? Os valores que nós desenvolvemos a partir disso, os costumes, as tradições, as relações sociais, as relações de parentesco, enfim, as formas de organização sociopolítica, né, administrativas, as relações sociais de produção, as manifestações artísticas, os padrões estéticos, enfim, isso tudo envolve o que a gente chama de cultura. Então, para a antropologia, né, o conceito de cultura ele é fundamental, porque no fim das contas, né, é o humano que só pode ser compreendido, inserido culturalmente, né? Ele é produto de uma cultura, né? Ele é produto desse meio. É esse humano inserido numa dada cultura que é o objeto próprio da antropologia. E daí a nossa insistência, né, nesse conceito de cultura. E como é sempre bom a gente começar pelo começo, né, e não dando saltos, né? É razoável que a gente comece
tentando definir esse conceito e diferenciá-lo, né, de outros usos que nós fazemos do termo cultura. Por isso que ali no fórum eu pedi para vocês que fizessem esse esforço, né? É bastante comum, né, que a gente estabeleça, então, né, no primeiro momento, né, é bastante comum que ao usar a palavra cultura, né, para se referir a outras coisas que não essa compreensão mais ampla, né, como é o caso da antropologia, é razoável que se a gente não tem a preocupação, né, de definir bem este conceito, que a gente possa, né, para os mais desavisados, enfim, né, para quem está pela primeira vez tomando contato com esta ciência social fundamental que é a antropologia, que ao encontrar o termo cultura, né, ou confunda com esses outros usos, e ao fazer isso a gente pode, claro, operar uma distorção, né? Quais outros usos, né, no geral? A gente pode destacar duas maneiras aí. Primeiro, uma associação, né, que a gente faz, né, usando esse termo cultura, associando cultura a conhecimento vasto, né, a conhecimento especializado, né, e às vezes até a erudição. A gente fala assim, a tal pessoa é muito culta. Quando a gente diz isso, quando a gente ouve isso, né, o que que a gente está entendendo, né? Ó, aquela pessoa tem muitos conhecimentos, né? Quer dizer, ela sabe de muita coisa, ou ela conhece muito uma determinada área, né? Então, olha, é uma pessoa tem uma cultura muito elevada, né? A gente se referindo a conhecimento somente, né? E o outro uso bastante comum, né, que aparece, eu falo na atividade no senso comum, todos nós pertencemos, né, ao senso comum, né? Então, um sentido, né, mais amplo desse termo. A outra maneira que isso aparece é associada às artes, né? Tanto que e não deveria ser só, né, mas quando a gente tem lá um Ministério da Cultura, né, um departamento da cultura, né, nas prefeituras, enfim, a Secretaria de Cultura, né, nas prefeituras, nos estados e assim vai. No geral, esse departamento, esse espaço, ele vai tratar das artes, né? Então, lá dos espetáculos teatrais, musicais, etc, etc. Então, essa é uma outra maneira de uso desse termo, né, de associação direta às artes, né? Então, às vezes, as pessoas até usam, as pessoas têm que ter acesso à cultura, né? Como se nós não tivéssemos, nós temos o tempo todo, né? Nesse sentido que a antropologia dá para o termo, né? No caso ali é o acesso à cultura, e tem lá seus problemas, né, essa maneira, né? Porque há sempre, né, há uma dada compreensão preconceituosa daquilo que nós chamamos de arte, né? Então, e às vezes é um negócio que nem arte é, né? É coisa da indústria cultural, aí, enfim, mas nos apresentam algumas coisas que dizem, ó, isso aqui é arte e é cultura, e nós temos outras manifestações que são artísticas também, e elas não são vistas assim, elas são vistas como algo ali, né? Com alguma bizarrice, alguma coisa desse tipo, né, chamado por algum outro nome, né, como essa invenção aí ruim que as pessoas arrumaram de chamar de folclore, né, que não é bom, né, não é um termo bom para nós, é uma adaptação, né, de um termo ah, do inglês, né, para o português e não é o que expressa bem o que pretende nomear, não é isso? Mas esse é assunto para outra aula dessas. Então, né, sempre pensar nisso, né? Existe um tanto de preconceito. Ó, isso aqui é cultura, isso aqui não, né? Ó, por que isso é isso não? Por que isso é arte e isso aqui não é arte, né?
A gente precisa tentar pensar sempre quais são os critérios que estão postos, os valores, na verdade, que estão postos aí por trás dessas definições. Ora, para a antropologia, né, e aí então, né, cultura é um termo fundamental para a antropologia, por quê? Porque esta existência do humano, e de novo insisto aqui, né, que é o humano? O humano é esse ser biológico, mas que somente é chamado de humano depois que ele interage com o meio e desenvolve determinadas potencialidades que caracterizam este ser como pertencente à espécie humana, né? Não é só a composição biológica, né? É a composição biológica, mas é essa interação com o meio. E o meio, lembrando, né? Interação com o meio, interação com o outro, portanto, uma espécie que é gregária. Não existe humano sozinho, né? Não existe humano isolado. Existe humano pertencendo a um determinado grupo. Mesmo quando alguém da nossa espécie diz assim, olha, eu vou viver isolado dos demais e não quero contato com outros humanos. Aí pega e vai morar, sei lá, no meio do mato, lá no topo da serra. Ele está ali e tem clareza absoluta que o que ele está fazendo é algo excepcional, quer dizer, é uma exceção. A nossa espécie não faz isso, a nossa espécie não vive assim. Nós não temos nenhum impulso natural ao isolamento, ao contrário, né? Nós temos a necessidade, né, e a atração constante da vida em grupo, né, da vida gregária, né? Essa é uma característica da nossa espécie. É uma característica que vai para além, portanto, da nossa composição orgânica, biológica, né? O que nós fazemos através do trabalho, no sentido mais amplo do termo, quer dizer, a nossa ação criativa, quer dizer, né, nós usamos as mãos, usamos o cérebro e transformamos as coisas da natureza projetadas, né, então, previamente imaginadas aqui. Nós temos essa capacidade, né, de imaginar algo ali e executar isso, né? Transformando o meio. Essa é uma característica da nossa espécie e é uma característica desenvolvida, né? Uma característica que ela ocorre ao longo do tempo. Não dá para a gente saber ao certo quanto tempo, mas muito tempo, né? Desse bicho que aparece ali, né? Na nossa classificação biológica da ordem dos primatas, e que vai, com o tempo, adquirindo características muito próprias, né? O que o define ali como uma espécie diferente, características específicas, né? Portanto, de uma dada espécie exclusivamente. Então, esse sentido de cultura para a antropologia, ele só faz sentido por quê? Porque o humano é um animal cultural. Ora, nós somos produto do meio, nós somos resultado do meio, né? Quando nós nascemos, nós não temos nada, não carregamos nada de lugar algum, a não ser a nossa carga genética, né? Quer dizer, a combinação de duas cargas genéticas ali, né? De dois humanos que são responsáveis pela nossa concepção e geração ali, enfim, mas nós carregamos cargas genéticas, né? Você não carrega mais nada além disso, né? Você não tem disposições para A ou para B, né? Você não tem, né? Já trouxe no gravado no ADN, o ADN é melhor que DNA, né? Que é o ácido desoxirribonucleico, já nasce gravado ali no seu código genético que esse aqui será, sei lá, será antropólogo. Não, né? Isso, isso vai acontecer como resultado do meio, né? Então, né, você nasce ali, resultado da fusão dessas duas cargas genéticas,
e dos acidentes todos que podem ocorrer nesse percurso, né? E ao nascer, você nasce num determinado meio e são as influências, né, as interferências, enfim, que você recebe do meio, né? E, portanto, formado dentro de uma cultura mais geral, formado a partir de traços específicos, né, de culturas, de subculturas, né? Sub não é porque é inferior, mas sub porque está dentro de uma cultura maior, né, traços específicos ali do núcleo familiar, né, do ambiente próprio onde vive, de uma determinada região onde nasceu, e produto também das experiências da vida ali, de como nós vamos reagindo a isso, e a maneira como nós reagimos, ela é determinada largamente por isso que nós chamamos de cultura também. Então, produto do meio, né? É sempre bom pensar nisso, né? Não existe você como um produto metafísico, né, do nada e o restante da sociedade. De vez em quando você entra em contato com a sociedade, né? Você é o tempo todo parte desse grupo, dessa cultura, dessa sociedade. O tempo todo. Mesmo quando você se isola, né? Esse é sempre um bom exemplo. Você fala, não, eu vou me isolar da sociedade, eu não vou mais ter contato com as outras pessoas. Como é que eu exerço esse isolamento? Olha, eu vou ficar na minha casa. Quer dizer, você vai ficar num negócio que nós chamamos de casa, que tem um dado formato que é parte da nossa cultura, né? Se você resolver ficar sem roupa o tempo todo, você vai ter clareza absoluta que você está sem roupa e que, culturalmente, né, o razoável é que você esteja vestido, né? Porque nós temos isso, né? Às vezes, mesmo quando está muito calor, né, seria bastante razoável, né, que a gente tivesse sem outras coberturas, né, para poder maltratar menos o corpo. Nós nos obrigamos, né, a cobrir o corpo inteiro, enfim, tal. Faz parte da nossa cultura, né? Diz assim, não, eu vou ficar estudando, né? Estudando o quê, né? Eu vou usar óculos, né? Eu vou ler livro, né? Tudo que é parte da nossa cultura. Eu vou me alimentar de quê, né? Então a partir vou me isolar da espécie e vou fazer fotossíntese. Não, você vai se alimentar de algo. E se alimentar de quê? No geral, dos alimentos que fazem parte da nossa cultura, inclusive a maneira como nós preparamos esses alimentos, né? Então a gente não escapa disso. A própria concepção, a estrutura do nosso pensamento, a maneira como nós, o que nós chamamos de razão, e a maneira como nós vamos racionalizar essa ideia, né, de um suposto isolamento, você vai fazer isso num dado idioma, que é parte da tua cultura. A hora que eu estou pensando em português aqui, olha, então, né? Estou pensando num outro idioma que eu mesmo criei, que veio de algum lugar, né? Seja lá onde for, antes de eu ter nascido. Entende isso? Então, ah, o tempo todo nós somos parte de uma cultura, mesmo quando você, mesmo esses traços individualistas, egocêntricos e que levam ao egoísmo também às vezes, que são muito comuns no nosso tempo e que aparecem como um traço cultural também, né? Um produto também da nossa cultura, né? Essa própria ideia de que você é algo totalmente diferente dos demais, né? Que existe você e existe o mundo, e você não tem nada a ver com isso, né? Mesmo essa concepção é um tipo de representação da realidade e representação da vida que é próprio da nossa cultura, né? Que é sempre algo, portanto, né? Fundamental para a análise da antropologia e fundamental para que a gente compreenda a nossa espécie em qualquer situação. E o mais importante, né? E principalmente, né? É algo que deve ser estudado sem juízos de valor, né? Sem que a gente procure estabelecer a ideia de uma cultura superior e a partir disso a gente sair medindo as outras, né? E estabelecendo ali o quão próximas elas podem estar dessa cultura superior ou mais abaixo, etc. Não há um critério valorativo nesse sentido, né? As culturas precisam ser entendidas dentro
da sua própria lógica, né? Esse é o grande desafio da antropologia, né? A observação, né? A descrição dessa cultura e a compreensão dentro da sua própria lógica, né? E não a partir de critérios valorativos, né? Que no geral são preconceituosos, né? Que é o que nós chamamos lá de uma perspectiva etnocêntrica, né? Isso é sempre bastante nocivo, né? É sempre bom a gente tomar bastante cuidado com isso. Enfim, é um bom campo de estudos aí, merece bastante a nossa atenção. Meu abraço para vocês e até a próxima.